Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar com a nossa abordagem de Atos e hoje a gente entra num ponto importante. A gente muda para a fase final do nosso estudo, né? A fase final, a etapa final do relato de Atos. Quando a gente teve as primeiras aulas, eu expliquei a você que eu faço uma divisão para facilitar meu estudo e eu divido os acontecimentos de Atos da seguinte forma. Eu estudo o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu na Judéia e em Samaria, e aí o que acontece nas viagens missionárias até os confins da terra. Falei que eu tiro essa divisão, eu extraio essa divisão do texto de Atos 1:8. E aí o que acontece? Depois que eu faço essa divisão, aí eu busco garimpar dois personagens importantes dentro desse relato. O primeiro deles é o apóstolo Pedro. Tá? Pedro ele tem um certo protagonismo aqui dentro dos relatos de Lucas e eu uso Pedro como uma das figuras também divisórias desse período. Então, quando eu falo do que acontece em Jerusalém, você vai ter muito o relato de Pedro ressaltando, né? O relato acerca de Pedro sendo ressaltado por Lucas. Quando a gente vai falar do que acontece, por exemplo, na Samaria, que foram as aulas que a gente teve, as últimas duas aulas que nós tivemos, você vai ver também, apesar de aparecer Filipe, aparecer João, você também vai ver Pedro como um protagonista, tendo um certo protagonismo dentro do relato. Só que aí nós temos mais uma outra figura importante aqui dentro do relato lucano, que é Paulo, né? Todos nós conhecemos o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. A partir de agora a gente vai trabalhar um pouco mais acerca disso e a gente vai entender como é que ele se converteu e a gente vai entender também as implicações importantíssimas de Paulo, da conversão de Paulo, que a conversão de Paulo tem no cristianismo atual. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, e quero trazer com vocês, é a ideia de que dentro do judaísmo do período de Cristo, nós tínhamos três segmentos, né, três grupos que se fortaleceram e se levantaram de forma organizada. Cada um deles tinha um tipo de abordagem diferente acerca da religião. E aí o que acontece? Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus e nós tínhamos os zelotes. Esses três grupos eram grupos de certo destaque, e haviam outros, obviamente, mas esses três são bastante mencionados no texto bíblico. Os saduceus, eles controlavam muito bem o templo. Eles tinham um certo controle sobre o sinédrio, principalmente. Você vai ver isso tanto... Lucas é um dos que mais ressalta isso, tanto no seu evangelho quanto no livro dos Atos. Você se lembra que quando a gente falou lá da primeira prisão de Pedro, depois de curar aquele coxo na entrada do templo, ele foi apresentado ao sinédrio pelos saduceus, foi levado pelos saduceus. Por quê? Porque ele estava pregando Jesus Cristo como tendo sido ressuscitado dos mortos, e os saduceus, entre outras coisas, eles não criam em ressurreição de mortos, eles não criam muito em mundo espiritual, coisas relacionadas a isso. Isso para eles era um escândalo. Nós tínhamos os zelotes eram uma espécie de revolucionários, tá? E essa ideia de revolução deles é interessante porque eles nascem, todos esses grupos todos nascem num período que a gente sempre tem que tentar compreender. Eu acho que um bom exegeta do texto bíblico, ele precisa ler o que acontece ali naquele período que a gente conhece como período intertestamentário. Eu me lembro que quando eu era criança,
adolescente, crescendo ali na igreja, e até quando eu cheguei à juventude, eu lembro que muitos pregadores, muitos pastores, muitos professores que eu tive de Bíblia na igreja, eles gostavam de exemplificar aquela página em branco que tinha nas Bíblias, né, que algumas ainda têm aquela página em branco que divide as duas alianças, a primeira e a segunda aliança ali dentro do texto posto, o texto escrito da Bíblia Sagrada. E aí eles diziam que era um período em que Deus se calou, foi um período de silêncio. E isso é verdade, mas não é a verdade completa do que aconteceu nesse período, porque a despeito de Deus não falar, de Deus não ter trazido nenhum tipo de revelação inspirada com força para se tornar canônica, né, para entrar nos cânones, aconteceram muitas coisas dentro da religião, e essas coisas foram muito importantes para que aquele povo com quem Jesus Cristo teve que lidar quando esteve na terra, rejeitassem o seu ministério. Essas coisas são muito importantes. Os zelotes, os saduceus e principalmente os fariseus, eles todos tinham uma ótica política, né? Vamos falar dessa forma. Eles tinham uma ótica política interessante que nasceu na produção de textos e de tradições que a gente chama de tradições intertestamentárias. Por exemplo, nós que somos cristãos protestantes, não temos, talvez a gente não conhece o texto do primeiro e do segundo Macabeus, que você vai encontrar, por exemplo, nas Bíblias católicas. Mas ali tem uma história, tem duas histórias. Na verdade, o que acontece ali se passa num período histórico que é muito importante, que é o início da dinastia dos Macabeus, que ficou conhecido como dinastia Hasmoneia. O Estado de Israel, e a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, lendo o Antigo Testamento, a gente vai vendo que à medida em que eles vão não se tornando, não vão respeitando a fidelidade da aliança da lei, né, eles vão sendo castigados. Na verdade, eles vão recebendo a retribuição pelo que tem feito de errado. E aí o que acontece? Algumas das coisas que acontecem com eles é exatamente eles se tornarem colonizados. Israel é colonizada, Israel é assustada, é assolada por alguns impérios. Você vai ver, isso aconteceu no Egito, isso aconteceu com os assírios, aconteceu com os persas, com os babilônicos, né, os medos. Vai acontecendo que o Estado de Israel, parece que toda vez que se levanta um grande império, esse grande império vai lá e consegue escravizar o povo de Israel, tendo sido, como um relato simbólico disso aí, a invasão babilônica, né, promovida por Nabucodonosor. E aí, o que acontece? A dinastia Hasmoneia, ela nasce de uma guerra liderada pelos Macabeus, em que eles derrotam um exército muito importante, eles derrotam um grupo muito forte, e quando eles derrotam esse grupo muito forte, eles produzem em Israel um estado forte novamente. Israel passou a ter, durante a dinastia Hasmoneia, um estado extremamente forte, um estado extremamente pacificador, e eles entendiam, dentro dessa tradição, eles entendiam que isso era um ensaio para o tempo do Messias, porque as profecias acerca do Messias aconteciam dentro da linhagem de Davi para eles. A gente, quando lê Hebreus, a gente vai ver que o Senhor tem trabalhado essa ideia do Messias muito antes disso. Jesus Cristo mesmo, ele faz questão de trazer uma mensagem interessante. A gente vai refletindo sobre o texto bíblico, refletindo sobre
o histórico das coisas e funcionava mais ou menos assim. Dentro da ideia da dinastia Hasmoneia, nascem essas tradições. Os zelotes, por exemplo, eram revolucionários, eles não concordavam com o Império Romano estavam fazendo. Então eles eram brigões, né? Eles eram pessoas, dizem alguns estudiosos que da tradição dos zelotes nasceram os sicários, né? O que eram os sicários? Os sicários eram uma espécie de terroristas, né, que atacavam com sicas, que era uma espécie de lâmina, uma espécie de adaga, e os atentados terroristas deles funcionavam assim: eles estavam andando no meio da rua, todo mundo ali, eles encontravam um romano e eles atacavam esse romano com essa espécie de adaga chamada sica. Eles ficaram conhecidos como sicários, né? Alguns comentaristas, porque, por exemplo, Judas, né, alguns comentaristas entendem que Judas, o Iscariotes, ele era um zelote, né? Alguns entendem que ele fazia parte desse grupo de revolucionários, e alguns outros comentaristas dizem que Judas era um sicário, mas isso não está precisamente correto, porque os estudos mais recentes, os estudos mais interessantes hoje sobre isso, apontam que o movimento dos sicários eles acontecem muito tempo depois que Judas havia falecido, muito tempo depois que Jesus havia falecido. Então, não parece fazer muito sentido colocar o movimento sicário no período de Judas. Mas o que eu quero que você entenda é que os zelotes, eles estavam dentro dessa tradição. Eles viveram uma época em que o Estado de Israel era muito bom, e aí o Estado de Israel caiu para o Império Romano. Quando o Estado de Israel cai para o Império Romano, o que acontece? Os hebreus, os judeus, aguardam a vinda do Messias e entendem que o Messias ele vai destruir esses colonizadores. Entendem que o Messias, como um rei que vem, um rei forte, ele vem para destruir o povo romano. Não por isso havia esse ávido desejo, esse ávido anseio de saber quando é que o povo de Deus ia ser remido, né? Você vai ver nos relatos de Lucas as celebrações que são feitas, né? No momento do nascimento até o momento da pré-natal de Jesus, né? Assim, no momento entre concepção e nascimento de Jesus, você vai ver Maria louvando ao Senhor, usando esses termos. Você vai ver Zacarias louvando a Deus, usando os termos acerca da remissão. Você vai ver aquele Simão, né, que estava na entrada do templo, que recebeu uma profecia de que ele veria o Messias, também relatando essa ideia de remissão. Eles estavam desejosos pela remissão, e à medida em que Jesus se revelava como sendo o Messias, cada vez mais crescia esse anseio, inclusive no coração dos discípulos. Só que esses discípulos, eles tinham uma mentalidade do período intertestamentário, eles tinham uma mentalidade daquilo que foi produzido de tradição religiosa dentro do período intertestamentário. E dentro do período intertestamentário não cabia um Messias que morreria nas mãos dos colonizadores. É por isso que você vai ver o apóstolo Pedro, quando confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo em seguida ele está ali dizendo para Jesus não ficar falando de morte, não pensar dessa forma. Ele não caía no coração dele, não cabia no coração dele um Messias que funcionasse assim. E por isso Jesus Cristo foi muito rejeitado, entre outras coisas, né? Jesus Cristo foi muito rejeitado por conta desse tipo de abordagem acerca do Messias. E aí eu preciso te falar uma coisa: os fariseus eram um grupo que nasceu também mais ou menos na década de 60 a.C., né? Já no final, muitos apontam que o criador desse grupo, dessa organização, foi um homem chamado Hilel, tá?
E é interessante porque do farisaísmo, o Flávio José aponta que é do farisaísmo que nasce é do farisaísmo que vai nascer o rabinismo, né? A tradição de rabinos e tal. Então eles eram muito zelosos com a palavra de Deus, os fariseus. Eles eram, engraçado é que eles tinham, se a gente for comparar, dentro da tradição teológica, Jesus esteve muito mais perto dos fariseus do que, por exemplo, dos saduceus. Jesus Cristo, teologicamente, concordava muito mais com o que os fariseus acreditavam do que com o que os saduceus, por exemplo, acreditavam. Mas por que Jesus bateu tanto nesses fariseus? Jesus bateu tanto nesses fariseus por uma série de motivos, mas entre outros porque, apesar de todo o zelo com a palavra de Deus, eles não estavam, primeiro, entendendo o propósito de Deus acerca do Messias. Eles diziam-se zelosos com a palavra de Deus, diziam-se zelosos com o texto da palavra de Deus, mas estavam perdendo a parte mais importante dessa revelação. Eles perderam a referência de que o Messias é o servo sofredor também que Isaías profetizou. Eles entendiam apenas os textos ali, como, por exemplo, Isaías 11, que falava do reino desse Messias, mas eles não entendiam que esse Messias precisava e era servo sofredor. Eles não entendiam que na Páscoa, no símbolo da Páscoa que eles celebravam, eles estavam ali ensaiando a ideia de um Messias como servo sofredor. Eles não entendiam, por exemplo, que quando eles faziam o dia da expiação, quando eles reproduziam o dia da expiação, eles estavam ali se preparando, Deus estava querendo prepará-los para a ideia de um Messias sofredor. Eles perderam essa ideia, e por perderem essa ideia, eles acreditavam que guardar a lei era suficiente para salvá-los da perdição. É por isso que enquanto João Batista pregava e convocava as multidões ao arrependimento, o grupinho ali que foi levantado, formado por levitas, formado por fariseus, por saduceus, para tentar entender aquele novo movimento, eles estavam de fora curiosos, mas não estavam entrando na fila do arrependimento quando João os surpreende, né? João os acusa, João os exorta a entrar na fila também e pergunta para eles quem foi que ensinou a vocês que vocês também não são alvo da justiça de Deus, que vocês podem escapar do juízo de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se arrependam das obras de vocês, vocês também precisam entrar nessa fila, vocês também precisam do Messias que convoca a todos a um arrependimento de seus pecados, porque ele vai conseguir expiar, não simplesmente remir Israel, mas acima de qualquer coisa, expiar Israel. A tradição intertestamentária acreditava que Jesus Cristo, acreditava na verdade que o Cristo, que o Messias, que o ungido, ele viria apenas para estabelecer poderio e salvação política, mas eles estavam muito enganados com relação a isso. Os apóstolos também tiveram muita resistência a isso tudo. E aí olha só, dentro dessa ideia que eu acabei de explicar para vocês, ela é bem, eu estou dando só uma pincelada. Para falar sobre isso, a gente precisaria de um curso só para isso. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada acerca disso, mas que a gente não tem tempo. Então, eu preciso só dar uma pincelada aqui para que você entenda o que acontece, por que essa perseguição é tão feroz. Jesus Cristo foi tão feroz acerca de Jesus Cristo, e por que ela é tão feroz e por que insulta tanto o povo da religião depois que Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Eu quero, antes da gente tocar em Atos 9, que é um texto que é o texto que a gente vai estudar aqui, eu quero tocar em alguns aspectos de Atos 5. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu abordei Atos 5, a gente só trabalhou
o relato acerca de Ananias e Safira e eu parei. Por que eu parei? Eu parei porque tinha um outro relato aqui que eu só queria trabalhar ele quando eu fosse jogar a luz acerca de Paulo, acerca de tudo que aconteceu para a sua conversão. E aqui eu quero trazer para vocês a seguinte ideia. A partir do versículo 17 de Atos 5, o que a gente vai ver? Eu não vou ficar lendo o texto todo, porque senão a gente perde tempo, a aula fica muito grande. Eu quero, ainda nessa aula, resolver a conversão de Paulo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Você vai ver que os apóstolos continuavam não somente curando, não somente realizando sinais e prodígios, mas também pregando um Cristo que, quando eles estiveram com a liderança do Sinédrio da última vez, o Sinédrio não teve coragem de apedrejá-los, não teve coragem de castigá-los, porque eles arrumariam um grande problema político, né? Ali religião e política estava tudo muito entrelaçado, né? O marketing, né, político, principalmente essa ideia de marketing político, de não ficar mal com o povo. Lembrando que nesse período aqui ainda se perpetuava a ideia de que lideranças precisavam ser carismáticas, a ideia de romper, né, com o vínculo de liderança carismática, de liderança e carisma, só vai acontecer depois, né, já na nossa era, com Max Weber, né, com a teoria da burocracia e todos os outros escritos que ele elaborou acerca de organização do Estado. É aí que ele vai quebrar essa ideia e dizer que um líder ele precisa ser competente, ele tem que ter competências profissionais e não carisma, porque o carisma favorece um tipo de gestão que tende a ser fraca, porque na verdade você se move dentro de uma ideia de aprovação por uma espécie de simpatia, né? Vamos colocar dessa forma, mas esse carisma não necessariamente tem a ver com simpatia. Então, esses líderes eles precisavam, mais ou menos aquilo que Maquiavel fala, né? Se for necessário para se manter no poder, né? Você fazer bem ao povo, faça. A ideia básica é que você fique no poder, né? O pragmatismo inaugurado por Maquiavel tem a ver com isso, né? Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um fim. Então, os meios que você vai adotar, os meios bons são os meios necessários para que você realize aquele fim. Então, se, por exemplo, eu precisar que o povo fique feliz para eu continuar no poder, eu vou produzir essa felicidade ao povo. Mas se for necessário machucar e matar pessoas para eu continuar no poder, eu vou fazer da mesma forma. Então, a ideia de um líder carismático tinha muito a ver com essa ideia de compreender o jogo político, tá? De compreender ali como é que funcionavam os jogos políticos. E dentro daquele contexto, eles não puderam castigar a Pedro, por quê? Porque Pedro havia curado o nome e eles ficariam muito maus. Só que aí eles fizeram uma advertência, eles falaram: a gente vai soltar vocês, mas prometam que vocês não vão mais pregar, não vão mais anunciar e pregar o nome desse Jesus. Pedro já havia alertado a eles que ele não faria isso, que a ele cumpre agradar a Deus e não aos homens. E quando Pedro saiu, junto com os outros apóstolos, o que eles fizeram? Eles continuaram exatamente pregando Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. Aí acontece uma nova prisão. Bem, os discípulos foram presos novamente, e quando foram presos novamente, aconteceu uma coisa interessante. Um anjo, né, o versículo de número 19 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o Sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Então, eles foram presos, um anjo vai lá, abre a cela e diz que os instrui a irem ao templo para continuarem pregando
o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto isso, de manhã, os líderes dos israelitas se juntaram, mandaram os carcereiros trazerem eles até eles, e quando chegaram lá, eles não estavam lá. Eles estavam no templo. E aí eles foram ao templo. Quando chegaram no templo, eles confrontaram os apóstolos e diziam: olha, por que vocês estão fazendo isso? Eu não falei para vocês não pregarem acerca de Jesus? Eu não falei para vocês não falarem mais nesse nome? E aí o apóstolo Pedro, a partir do versículo 29, diz assim, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Então, assim, outra queixa que eles tinham, só para a gente entender isso aqui, é que eles diziam assim: vocês não só estão pregando esse Jesus, como estão jogando o sangue desse homem nas nossas mãos. Entendeu? Como se não foram os romanos que o mataram. Entendeu? Mas a gente conhece a história e sabe que eles confabularam juntos, né? Inclusive Caifás, eles confabularam juntos para matar Jesus. Quem é que decide que Jesus tinha que ser morto em João capítulo 11, depois que ele ressuscita Lázaro? Exatamente Caifás. Exatamente ele que vai chegar e vai falar: não, esse homem precisa morrer. Chegou a hora, já passou de todos os limites. E começam a confabular ali, mentindo, levantando falsas acusações. E Pedro não cansa de exortá-los dessa forma. Assim como fez Estevão, né? Assim como fará, na verdade, Estevão, porque Estevão morre um pouco mais adiante desse relato aqui. Mas aí Pedro continua: o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aí o 33 diz: ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Chegou num momento de crise. E aí, dentro desse momento de crise, aparece um personagem. Versículo 34 diz: então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Então ele fala assim: os apóstolos, sai um pouco, preciso conversar com o pessoal aqui. Quando a tensão aumentou, vem esse homem. O texto diz que o nome dele é Gamaliel, diz que ele é um doutor da lei e ele era muito importante. Por que ele era muito importante? Gamaliel, ele era da linhagem de Hilel. Acabei de falar para você que Hilel é apontado como o fundador do farisaísmo. Ele é o fundador do movimento fariseu na década de 60 a.C. Gamaliel era da linhagem, da descendência de Hilel. Ele era um grande doutor da lei. Gamaliel morreu 20 anos antes da segunda destruição do templo, né? Ele era um rabi muito importante, e eu acho muito interessante porque ele tem na hora que a pressão aumenta, né? Na hora que o negócio cresce e o povo quer inclusive matar os apóstolos pelo que eles falaram, ele se levanta como uma voz de prudência. O versículo 35 diz assim, e prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a esses homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, a ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos destes homens
e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Eu acho o raciocínio de Gamaliel interessantíssimo, porque ele diz assim, não cheguem perto desses homens e não os matem. Por quê? Porque vocês se lembram de um tal de Teudas? Vocês se lembram que ele se levantou, angariou cerca de 400 homens com ele, e aí vocês o mataram, ou seja, ele foi morto. Quando ele foi morto, o que aconteceu? Todo mundo se dispersou e o movimento dele acabou. Vocês se lembram que na época do recenseamento, provavelmente ele está falando do recenseamento produzido por Herodes no período em que Jesus Cristo nasceu? Você lembra que surgiu um Judas, também da Galileia? E ele desencaminhou muitos que o seguiram. Ou seja, ele angariou para si muitos que o seguiram. Mas ele também morreu. E o que aconteceu quando ele morreu? Acabou o seu movimento. E aí o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer assim, afastem-se desses homens e não os matem. Porque se vocês os matarem, vocês correm o risco de dispersá-los. Amém? Beleza? Se vocês os matarem, vocês podem correr o risco de dispersá-los. Aí tem um grande problema. Se esses homens estiverem fazendo algo da parte de Deus, ele fala, se não estiverem fazendo algo da parte de Deus, isso não vai dar em nada. Agora, se eles estiverem fazendo algo da parte de Deus, vocês precisam deixá-los livres. Por quê? Porque se Deus estiver fazendo isso, vocês não vão poder derrotá-los. Vocês não podem derrotá-los, porque se vocês os matarem, vocês estarão combatendo contra Deus. Vocês estarão combatendo e indo contra o propósito de Deus. E por que eu estou trazendo esse relato desse Gamaliel aqui? Porque se você conhece a história do apóstolo Paulo, se você acompanhou a lição, as lições acerca dos Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo, e aqui em Atos ele também vai fazer isso, ele tem toda vez que ele vai defender a ideia do zelo, né? Muitas pessoas se orgulhavam por ser judeus, né? Principalmente os prosélitos do cristianismo, aqueles judeus que passaram a ser cristãos. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, ele fala isso na carta aos Filipenses, ele fala isso também em Gálatas, ele fala aqui também no texto de Atos, lá na frente, quando ele for fazer suas defesas, ele fala sobre isso, e ele diz o quê? Ele diz, eu sou judeu de judeus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu era o mais zeloso entre os fariseus, e vou dizer uma outra coisa, eu era discípulo direto, eu aprendi as tradições das escrituras cristãs aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele recebeu de Gamaliel, só que eu acho uma coisa muito interessante. Gamaliel demonstra aqui um tipo de coração, um tipo de inclinação, um tipo de discernimento que você não vai ver no seu discípulo Saulo. Quando Saulo foi introduzido lá no texto acerca da morte de Estevão, quando Saulo é apresentado, Saulo é completamente diferente. Aqui Gamaliel, ele advogou, ele ajudou, ele deu um conselho de que aqueles líderes enfurecidos não fizessem nada contra aqueles homens, porque eles poderiam ser achados, caso fosse a vontade de Deus, eles poderiam ser achados combatendo contra Deus, caso isso fosse o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, quando ainda era fariseu, ele tem um outro tipo de comportamento. E por que ele tem outro tipo de comportamento? Ele tem um outro tipo de comportamento, agora nós vamos para Atos 9,
eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque, como eu falei para vocês, o farisaísmo ele nasce dentro de uma tradição intertestamentária que esperava e aguardava o Messias como um rei forte que estabeleceria Israel, amém? Que estabeleceria o povo de Israel e que reinaria para sempre, que dissiparia todos os colonizadores gentios. Você vai fazer, às vezes, leituras de alguns textos que foram produzidos nesse período. Alguns textos, inclusive, diziam que o domínio de Deus, o domínio da luz era Israel. E tudo que estava no entorno de Israel era domínio das trevas. Havia um limite nacionalista acerca disso. Você vai ver, por exemplo, Jonas, o comportamento profético de Jonas é um comportamento fruto desse tipo de era. Quando Jonas recebe a incumbência de ir a Nínive profetizar contra Nínive, ele não quer ir, e lá na frente ele revela que ele não quer ir até lá porque ele sabia que Deus não estava mandando lá simplesmente para anunciar a destruição, mas porque Deus queria ter misericórdia daquele povo. Ele sabia que dentro da função profética existe a ideia de arrepender, de convocar as pessoas ao arrependimento. E aí ele não quer ir até aquele lugar, ele não quer que Deus tenha misericórdia de Nínive, muito baseado nesse tipo de espírito nacionalista e pecaminoso que entende que apenas a nação de Israel deveria receber de Deus. Mas as profecias messiânicas, a profecia dada a Abraão é de que da descendência dele, Deus abençoaria todas as famílias de todas as nações. E o povo estava perdendo esse detalhe. Para eles, o Messias, ele veio para libertá-los do cativeiro dos romanos. E aí, meu amigo, quando Jesus Cristo morre pelas mãos dos romanos, toda a religião daquele período se sente satisfeita. Temos a nossa resposta. Nós temos aqui no fim das contas, o que a gente imaginava se estabeleceu. Messias, coisa nenhuma. Por que ele seria o Messias? Para morrer pelas mãos dos colonizadores? Você lembra do sumo sacerdote chegando ao pé da cruz, olhando para Jesus e falando: você não tinha dito há uns dias atrás que tinha poder para destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Não tem nem força para descer da cruz? Eles estavam reverberando uma tradição teológica. E sem entender essa tradição teológica, você não consegue entender o que aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo se torna feroz contra a igreja naquele período, porque ele estava 200% certo, de acordo com o conhecimento que ele tinha das Escrituras, de que Cristo não era o Messias e que os cristãos estavam ameaçando destruir a teologia cristã, a teologia judaica, a teologia de Deus, a palavra de Deus, perdão. Quando você vai entender, quando você vai estudar o que Paulo fez após se converter, Paulo continua tendo o mesmo tipo de cuidado com princípios, né? Eu costumo dizer que os fariseus eles estavam ali mais para os conservadores. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, eles seriam conservadores, né? Você tem os saduceus ali, mais ou menos, malho ali como
sei lá, progressistas relativistas, e você tinha os zelotes como os revolucionários, né? Você tem ali as três vertentes ali acontecendo. E Paulo continua sendo uma pessoa de pilares depois que ele se converte. O primeiro texto produzido, existe uma discussão ali se os primeiros textos produzidos no cânon da Nova Aliança, no cânon do Novo Testamento, se foi Tiago, ou foi Gálatas, ou primeira Tessalonicenses, mas Gálatas está ali entre os primeiros escritos produzidos. E qual é o propósito de Gálatas? Defender o fundamento, só que ele mudou as armas de defesa. Bem, ele mudou as armas de defesa, mas ele vai defender o Evangelho. Mas antes ele não defendia o Evangelho por quê? Ele estava sendo zeloso do mesmo jeito. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para ele era muito simples. O Messias tem que vir para remir Israel. Esse cara morreu pela mão dos romanos. Como é que agora o povo vem com essa conversa fiada de que ele ressuscitou? Será que esse povo não entende? Será que na cabeça deles não entra que Jesus não tem nada a ver com o propósito de Deus? E isso ele faz para proteger sua tradição, ele acredita nisso. E aí o texto de Atos 9 diz: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrassem alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Essa é a campanha de Paulo. Depois que Estevão morreu, Paulo começou uma caçada em Jerusalém. Preste atenção nisso. Ele começou uma caçada em Jerusalém, uma perseguição, ele liderou uma perseguição feroz contra os cristãos em Jerusalém, contra a igreja em Jerusalém. E aí o que a igreja fez? A igreja se dispersou pelas regiões de Samaria e por outras regiões, né? O apóstolo Pedro, quando escreve sua primeira carta, ele fala que escreve aos irmãos que se espalharam por várias outras cidades por causa da perseguição. Ele fala aos irmãos da dispersão, ou seja, que estavam naquele grupo que foi disperso por causa da perseguição em Jerusalém. E aí, o texto de Atos 8 fala que eles foram dispersos, aí fala do que aconteceu em Samaria, né? Aí você se lembra do episódio do mágico Simão, você se lembra do episódio acerca do eunuco, e aí no 9 começa com Paulo continuando sua caçada, e agora ele vai além, né? Diz que ele pediu autorização, pediu cartas para que ele andasse nas sinagogas de Damasco, ou seja, para que ele saísse do reduto de Jerusalém para procurar mais cristãos. E assim que eles encontrassem, né, ainda não eram chamados de cristão, é por isso que o texto fala, caso encontrasse alguns do caminho, e começou a chamar a igreja de cristãos, vai acontecer lá na frente, a gente vai estudar isso melhor, mas isso só acontece lá na frente. Eles falaram, se encontrasse alguém do caminho, homem, mulher, pudesse conduzir os presos a Jerusalém. Então assim, agora os cristãos estão em outro lugar, então eu vou até esses cristãos onde eles estiverem, eu vou até esses hereges. Eles eram conhecidos como ateus, eles tratavam o movimento como uma seita. E por que eu acho interessante que eles costumavam chamar os cristãos de ateus, assim como os romanos também faziam, mas principalmente os judeus. Por quê? Porque dentro da tradição judaica só existe um Deus. Dentro da tradição dos israelitas, só Deus é Deus. E se só Deus é Deus, se você aparecer dizendo que adora uma outra coisa, não é Deus. Se não é Deus, você é um ateu, você é um sem Deus. Beleza? Então aqui eles tinham esse tipo de pensamento. Paulo está respirando essas ameaças, ele quer prendê-los e agora ele vai atrás. Vocês foram para outro lugar, então eu vou limpar esses lugares. Ele pede autorização para
para caçá-los nas sinagogas e nos outros lugares fora do reduto de Jerusalém, para quando os encontrar, prendê-los. Só que aí acontece uma questão interessante. O 3 já começa com um mas, né? Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Uma coisa que eu acho importante, eu acho muito interessante, é que muitas pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia Sagrada, tentam desacreditar a Bíblia e dizer que a Bíblia é uma lenda, que ela foi toda fabricada, que esses relatos todos foram fabricados. Só que quando você vai lendo o texto da palavra de Deus, você vai ver que tem algumas coisas que você não pode ignorar sobre o texto. É por isso que a ressurreição de Cristo, ela é uma peça-chave, acerca do relato dos evangelhos. Eu não sei se você já leu ou já assistiu o filme Em Defesa de Cristo. Se você puder procurar, ler o livro, ou então assiste o filme, mas acho melhor ler o livro, porque o livro tem muito mais fundamentação sobre isso, porque é uma história real, é o testemunho de um jornalista que, na ânsia por provar que a religião cristã era falsa, para que a esposa dele, que tinha acabado de se converter, não fosse por esse caminho, né? Na ânsia de provar, ele começa a investigar se Jesus ressuscitou. Ele primeiro começa tentando ver se o Jesus histórico existiu. Hoje em dia, academicamente, não há como negar que Jesus historicamente existiu, né? Só que o que atribui divindade a Jesus, em primeiro lugar, eu gosto muito disso, John Stott fala isso e deixa muito claro: Jesus Cristo nunca se apresentou como um guia espiritual, ele nunca se apresentou como um filósofo importante, Jesus Cristo nunca se apresentou apenas como rei, ele dizia ser o Filho de Deus. Diante dessa declaração, você só pode crer ou não crer. Não tem como ficar no meio termo e tentar inventar um tipo de Jesus que fica palatável na sua cabeça, sabe? Só para que isso seja conveniente para você. Não, Jesus Cristo afirmou ser o Filho de Deus. Uma vez que ele afirmou ser o Filho de Deus, nós temos que lidar com essa declaração. E aí você pode achar que ele é maluco, você pode achar que ele é mentiroso, ou pode achar que ele diz a verdade. E aí os relatos da Bíblia Sagrada, que são documentos históricos, sim, eles têm uma ideia muito interessante acerca desse Jesus. E ela começa pela ressurreição. Aqui o ponto principal é esse. O Jesus histórico, Paulo conhecia. O Jesus histórico, Saulo conhecia. O que o estava enfurecendo agora, o Jesus histórico foi crucificado numa cruz e morto. Houve uma orquestração, entendeu? De pessoas para que ele fosse morto. O Jesus histórico deixou de ser um problema. Só que esse Jesus, ele começou a ser um problema e agora é um problema para Paulo, porque estão dizendo que ele ressuscitou dos mortos. E é por isso que a ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela é tão importante para os cristãos. É como revela Tolkien, né? Tolkien, quando explica o seu gênero literário, Tolkien é um dos grandes expoentes do gênero literário que a gente conhece como conto de fadas, quando ele explica a diferenciação ali entre um conto de fadas e uma tragédia ou uma comédia grega, né? A literatura grega, ela funcionava da seguinte forma: ou você tinha uma comédia ou você tinha uma tragédia, e o grande marco entre as duas ali na hora de estabelecer o storyteller, né? O que a gente chama as técnicas para contar a história, chegava num momento em que, numa tragédia, o herói, o personagem principal, ele morria.
Esse momento da história eles chamavam de catástrofe. O herói morria. Quando você vê lá no Vingadores Ultimato, você vê o Tony Stark pegando as joias do infinito da manopla do Thanos, e aí o Thanos acha que está com as joias na mão, e ele diz: eu sou inevitável, eu estalo os dedos para destruir 50% do universo, e aí não acontece nada, ele olha na mão dele, as joias do infinito que dão o poder para ele fazer isso não estão com ele. Estão com quem? Estão com o Tony Stark. O Tony Stark olha para ele e fala: eu sou o Homem de Ferro, estala os dedos. E aí o que acontece? O Tony Stark morre, o herói, o Homem de Ferro, morre. Os gregos, eles tiraram de onde? Eles tiraram dessa técnica de storyteller, essa técnica de contar histórias chamada de tragédia. Quando o Tolkien vai explicar a diferença entre uma tragédia e um conto de fadas, ele fala que o conto de fadas ele nasceu para dar esperança às pessoas, ele não termina com esse gostinho esquisito. Eu saí do cinema, né? Falei: puxa vida, o Tony Stark, como é que vai ser agora a Marvel sem o Tony Stark? Quando eu era criança, eu lia histórias em quadrinho, criança, adolescente, um pouco já na fase de jovem, eu lia histórias em quadrinho. Eu não gostava do Homem de Ferro, achava as histórias dele muito chatas na Marvel, né? Mas quando surgiu o Homem de Ferro dos cinemas, ali pelo carisma, né, do ator, poxa, o Homem de Ferro virou um personagem maravilhoso. Para mim, eu só lembro com aquele gostinho esquisito. É o que o escritor da tragédia ele busca naqueles que estão ali, nos espectadores daquela tragédia. Ele busca esse tipo de incômodo, essa situação de desesperança. Por isso que eles chamam de catástrofe. Aí Tolkien fala que o conto de fadas ele tem um outro propósito. O propósito é produzir esperança. Então o que acontece? Ele diz que um bom conto de fadas ele também vai ter uma situação, um clima, né? Uma situação máxima em que tudo descaminha para uma catástrofe. Só que aí acontece um fato, esse fato já vinha sendo também desenhado dentro da condução do storyteller, né? Na condução da história, vinha sendo desenhada essa trama, e aí ela culmina lá na frente, quando chega no momento da catástrofe, aparece essa outra subtrama que estava sendo indicada pelo autor para mudar a história dos fatos. E aí produzir, quando a gente acha que vai dar tudo errado, quando a gente acha que o herói vai morrer no final, acontece uma coisa, e essa coisa que acontece é chamada por Tolkien de eucatástrofe. É uma coisa diferente da catástrofe. Ele usa uma partícula que significa diferente da catástrofe. E quando ele está escrevendo esse artigo para ensinar as pessoas, porque Tolkien era um literário cristão, ele era um linguista cristão, quando ele está ensinando as pessoas, lá, ele escreve produzindo lá sobre a profissão dele, explicando essa ideia literária. Qual é o primeiro exemplo que ele vai usar de eucatástrofe? A cruz de Cristo, porque a cruz é um drama. Está todo mundo ali vendo o seu Messias morrendo. Como assim o Messias vai morrer? Né? Tem uma música do Leonardo Gonçalves que eu gosto muito, a música Ele Vive, e tem uma parte da música que ele começa dizendo: hoje é domingo de manhã, né? E aí fala: o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz, eu não consigo entender. E agora esse túmulo vazio. É um drama. É um drama. Só que aí a história continua e a gente sabe que de repente, quando Maria Madalena entra no túmulo, ela vê um varão vestido de branco na entrada dizendo: por que você está procurando entre os mortos alguém que está vivo? Tudo parece dar errado, parece que essa história do Messias vai acabar, mas aí acontece a eucatástrofe de Deus, acontece o momento em que Deus está escrevendo a história para dar esperança. Então, o que acontece é que Jesus vai lá, vence a morte e ressuscita ao terceiro dia. E isso para os fariseus era só
balela. E para nós, é balela? Como é que funciona isso para nós? O Jesus da cruz não pode ser negado. E o Jesus depois da cruz? O relato lucano acerca da conversão de Paulo é um documento importante para mostrar que o Jesus da cruz, o Jesus pós-cruz, o Jesus ressurreto, também é fonte confiável, porque o apóstolo Paulo estava disposto a matar quem quer que fosse. Ele estava indo prender pessoas que diziam que o Jesus da cruz passou da cruz e venceu a cruz. O Jesus que funcionava para ele era o Jesus que ficou lá. Só que aí uma luz brilha para ele. O texto diz, versículo 4, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. O apóstolo Paulo, quando vai contar essa história ao rei Agripa, ele diz que Jesus olha para ele e diz: dura coisa é você resistir ao aguilhão. O aguilhão era uma ferramenta com uma ponta que era utilizada para domar boi bravo. É como se Paulo fosse um boi bravo e Jesus estava ali cutucando ele, sabe? Cutucando. Paulo estava disposto a matar quem quer que fosse que dissesse que Jesus ressuscitou. Mas aí de repente ele muda de visão. E por que ele muda de visão? O texto está dizendo que ele se encontra com esse Jesus. Não foi que falaram e falaram: beleza. Não, ele viu. E é por isso que era muito importante que aos apóstolos, aos enviados do Cordeiro, que eles também tivessem visto o Cristo ressurreto. Isso é uma função importante do ministério apostólico. Jesus olha para ele e diz: mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Eu acho interessante que Paulo também vai dizer lá na frente que eles ouviam a voz de Jesus, mas não entendiam o que era dito. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias conhecia a fama de Paulo e disse: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Que coisa maravilhosa é isso. O apóstolo Paulo, o testemunho do apóstolo Paulo, o propósito do apóstolo Paulo era tornar o evangelho de Jesus verdadeiro e eficaz aos gentios, a outras pessoas e a todos aqueles que duvidarem. Essa é uma informação que você também não pode passar por ela sem tomar uma decisão. O que está sendo dito aqui é mentira ou é verdade? O que está sendo trabalhado aqui
é real ou não é real. Para mim, do meu ponto de vista, eu não tenho como ignorar isso aqui. Porque Paulo era um perseguidor da igreja. Por que ele muda? Porque de repente ele vira da água para o vinho, virou uma chave nele. E o propósito de Cristo ter aparecido para Paulo é que ele foi escolhido para ser esse último selo, né? Esse último toque, para que a mensagem pudesse ser levada aos quatro cantos da terra. Porque Jesus escolhe um perseguidor, escolhe alguém que naturalmente, teologicamente, espiritualmente só tinha instrumentos para continuar perseguindo a igreja, para mudar de chave. E ele mudou de chave porque viu Jesus Cristo ressurreto. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Salve, irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. A mensagem do apóstolo Paulo, a história da conversão do apóstolo Paulo ainda precisa ser encarada dessa forma. E aqui, meu amigo, para mim, não tem outro tipo de explicação plausível. A ideia de suspeição completa e ignorante, para mim, é igual negacionismo. É igual negar a vacina, é igual negar que a terra é redonda, é igual negar, coisas que estão ali fundamentadas. Nós temos que lidar com isso. Por que é que eles iriam dizer esse tipo de coisa? Por que é que esse mesmo Paulo depois vai começar a escrever? O relato não termina aqui. Esse Paulo começa a produzir teologia cristã. Paulo ainda, nos dias de hoje, é fundamental para nós entendermos e para provar que Jesus é de fato o Cristo. É o que eu tinha por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.